vendo aí a tela? Sim. Tudo certo. Boa tarde a todos. Agradecer aqui a presença dos convidados na minha apresentação. Agradecer a presença dos membros da banca, duplamente. Eu me recordo que na qualificação eu esqueci. Aqui saudando esse agradecimento. E como o professor João já falou, o título da minha apresentação é Reconfiguração de redes para de distribuição reais para minimização de perdas técnicas. Além do doutorado, né, fiz o mestrado com o professor João, né, então é uma parceria aí que nós estamos fazendo aí 13 anos de trabalhos em conjunto. O roteiro da apresentação, eu dividi ele em 8 partes, né. Primeiro eu vou mostrar o que é o problema de reconfiguração de rede, que calcula as perdas numa rede de distribuição, e da formulação matemática do problema. A parte 5 é a mais importante, onde eu apresento, de fato, a metodologia que eu construí. Aqui ela tem um nome, a Iterative Branch Exchange. A 6ª parte, eu vou mostrar o que são as redes de benchmark, né, que são as redes da literatura científica, onde se testa as metodologias, e chego no final já com os resultados das simulações e também as conclusões. Então, na apresentação do problema, primeiro, o que são perdas de energia? Elas se dividem em perdas técnicas e não técnicas. O meu trabalho trata somente das perdas técnicas, né, que eu vou apresentar, sendo que as perdas não técnicas são perdas relacionadas geralmente a furtos ou erros em medições, né? É um problema também grande no Brasil, a quantidade de furto de energia que a gente tem. Nas perdas técnicas, a grande maioridade das perdas, ela está composta por perdas na forma de calor. Então, lá da física do 2º grau, é o famoso efeito Joule, que é o aquecimento nos componentes do sistema de energia, né? As redes, as linhas e os equipamentos. A gente tem perdas devido a outros efeitos físicos, mas elas correspondem a uma parcela minoritária das perdas de energia. Que para vocês terem uma ideia, né, no Brasil, as perdas técnicas correspondem a 7,4% da energia injetada no sistema. Isso no ano dá 40 terawatt-hora ano, né? Equivale talvez aí a 10 bilhões de reais. Na CEMIG, que é uma grande distribuidora, a gente pode afirmar aí talvez que a CEMIG tenha quase 10% aí do mercado brasileiro, as perdas equivalem a 8%. Vou ligar aqui o mouse para eu poder opções de ponteiro, aqui, ó. Então, ela equivale a 8% da energia. Então, a gente vê que a CEMIG ela tem um percentual de perdas acima da média brasileira. Isso depende também do tamanho do sistema, né? Então, a gente observa que estados maiores, né, eles costumam praticar perdas maiores, a idade da rede, né? Tem inúmeras parcelas que explicam o percentual de perdas de uma concessionária. E eu tomo como exemplo que uma redução somente de 5% no montante de perdas no segmento de média tensão e baixa tensão, que é o segmento que o meu trabalho atua, corresponde a 114 gigawatt-hora ano. Isso daria aproximadamente aí 28 milhões de reais. Então, qual é o objetivo do doutorado? É reduzir essas perdas. Como? Por meio de uma metodologia que permita a reconfiguração do sistema de distribuição de energia. E como é que isso é feito?
Aqui eu tenho um exemplo, né, um diagrama unifilar de duas subestações, né, subestação 1 e 2, e no meio dessas subestações a gente tem dispositivos que são chaves, religadores e os mais diversos tipos de dispositivos que permitem a interconexão entre os alimentadores, inclusive quando, por exemplo, ocorre um problema no sistema que a gente chama de falta, né? Então, o chaveamento desses dispositivos pode levar a uma configuração melhor do sistema que irá reduzir as perdas. Só que esse problema ele tem as suas dificuldades, né? São problemas combinatoriais de grande escala, a equação matemática que modela eles não é diferenciável, então eu não posso usar métodos clássicos baseados em derivadas, são não lineares. Além disso, eu tenho que respeitar uma série de restrições técnicas do sistema, né? Eu tenho que garantir o nível de tensão adequado para os consumidores, não posso ultrapassar os limites de corrente nos cabos e garantir também uma configuração radial da rede de distribuição, que vou explicar o que é essa configuração radial mais à frente. E logo a maioria dos trabalhos científicos apresenta premissas simplificadoras da rede de distribuição, sendo que o meu trabalho abordou, né, várias dessas premissas, né, trazendo inovações para a academia. Quais são essas inovações? Eu então sintetizo elas logo aqui na introdução. Eu me lembro que na época da qualificação, um dos professores da banca fez um questionamento, né, quais eram as inovações do meu trabalho. Naquele momento eu ainda não tinha muitas inovações, mas agora eu trago, né, uma série de inovações no trabalho. A primeira delas é o desenvolvimento da metodologia, né, que eu já apresentei com o nome de Iterative Branch Exchange, que ela combina uma heurística, meta-heurística, para a solução do problema de forma eficiente. O que a segunda inovação é uma proposição de uma restrição de tensão ao modelo de otimização, que permite, de fato, o funcionamento da maioria dos métodos nos alimentadores reais. A terceira modificação é uma equação muito interessante que permite que eu estime as perdas nas redes de distribuição sem rodar esse método chamado de fluxo de potência. Eu apresento uma inovação nessa equação. E a quarta inovação é a proposição de um modelo do sistema de distribuição mais adequado à apuração das perdas técnicas. Então, eu vou tratar aí de 4 aspectos relacionados a equipamentos, ao modelo de linha e ao modelo de carga. E, por fim, eu faço a aplicação em alimentadores reais da CEMIG Distribuição. O trabalho, então, logo, o que a concessionária ganha, né? Já ganhou com o meu trabalho, porque uma vez que ele se trata de um trabalho de pesquisa aplicada, ele já tem resultados mensuráveis. Ela tem ganhos financeiros com a redução dos custos com a compra de energia. Uma vez que eu reduzo as perdas na rede de distribuição, efetivamente a energia que a distribuidora precisará comprar será menor. Eu também tenho um ganho com a postergação de investimentos, né? Eu só vou precisar reforçar aquela rede num futuro mais à frente, e eu também preservo o meu ativo existente, né? Eu evito sobrecarga, eu opero a minha rede de uma maneira mais eficiente. O meio ambiente ganha, né, com a redução de emissão de poluentes. Na minha tese, eu apresento uma referência que afirma que 25% dos gases de efeito estufa estão relacionados à produção de energia elétrica no mundo, né? Então, é um processo que tem um impacto significativo no meio ambiente, e a sociedade, por sua vez, ganha com um conceito que a gente chama de modicidade tarifária, né, que é todo esse ganho que a concessionária tem inicialmente
ele é capturado e repassado para a concessionária numa janela de 5 em 5 anos, que a gente chama de reajuste tarifário. Agora eu vou para a revisão bibliográfica do trabalho. É um tema que não é novo, é um consenso na literatura que o primeiro artigo desse tema é dado a esses autores, de 1975, onde ele propõe uma maneira que você fecha todas as chaves da rede e vai abrindo as chaves com as menores correntes até você atingir uma configuração radial da rede. Essa heurística, por causa disso, né, chama close-all. Na década de 80, o tema começou assim a florescer, né? E a gente tem artigos aí de instituições americanas, né, ainda que os autores deles sejam de outras nacionalidades, como, por exemplo, eu falo muito aqui do Baran e Wu, né, o Baran é turco, que são os artigos que apresentaram as redes que ainda hoje são testadas na literatura. Na década de 90, a gente começa a ter artigos aí com redes de médio porte, né? Temos um artigo brasileiro do professor Mantovani, que apresenta uma rede também muito utilizada, que eu vou mostrar ela mais à frente, que é a rede de 136 barras. Já na década de 2000, tem esse artigo desses indianos, né, que usam essa mesma heurística, e ele está destacado na cor ciano, porque são artigos que serviram de inspiração para que eu desenvolvesse uma metodologia semelhante, né? E para um artigo servir de inspiração também é porque ele já apresentava bons resultados naquela época. De igual maneira, eu cito aqui o artigo também de outros indianos, né, de 2012, um artigo da Malásia, também de 2012, e o artigo do professor Leonardo, que está aqui na minha banca, de 2015. Na verdade, é a dissertação de mestrado dele, que também serviu aí como uma inspiração para o meu trabalho. A gente observa também o tema, ele é particularmente muito estudado no Brasil, né? Muitos trabalhos brasileiros, inclusive na comunidade aqui do PPGE, da UFMG. Temos também, então, aqui um artigo do professor Carlos, que está aqui na minha banca, com uma abordagem multiobjetivo. E uma vez que o sistema elétrico de distribuição está sempre em desenvolvimento, a gente, né, o tema continua sendo estudado, né? A gente tem a questão dos veículos elétricos, das chaves chamadas de soft open points, né, novas meta-heurísticas sendo aplicadas, e a questão do ilhamento intencional, esse artigo chinês aqui é interessante, que permite, então, que a rede funcione ilhada, né? Que é isso? É os geradores distribuídos que existam na rede fornecer energia para outros consumidores na ausência da energia da concessionária. Agora eu apresento um resumo, né, sobre o que eu vi. 80% dos trabalhos apresentam uma formulação monoobjetivo. O que é isso? Eles tratam de um único objetivo, que é exatamente a minimização das perdas técnicas de energia, que eu apresentei ali agora há pouco. Só que esses trabalhos com formulação monoobjetivo tem um cenário intrigante, que é o que eu vou apresentar. Essa metodologia ela não funciona nas redes de distribuição reais. Por quê? As redes de distribuição reais têm duas características. Tem cargas dependentes do nível de tensão, que fazem com que essa formulação falhe, e temos também um equipamento chamado de regulador de tensão, que também permite, que impossibilita a aplicação dessa formulação. Logo, eu ressalto essa importância, né, do modelo de carga, que eu acabei de dizer. Aqui eu apresento um outro aspecto também, que eu considero um vício, na minha visão, na literatura científica, que é a maioria dos trabalhos utilizam o método de fluxo de potência, como eu estou utilizando aqui também.
Entretanto, somente 21% dos trabalhos divulgam o número de execuções do fluxo de potência. Então, quando você não tem esse número, o número de execuções de fluxo de potência, isso eu expliquei extensivamente no texto da tese, para mim ele é a principal métrica para dizer se uma metodologia é boa, né, ou ruim, né? Essa é uma característica. Vemos poucos trabalhos também em aplicação em sistemas reais e poucos trabalhos também sobre minimização de perdas em energia. Então, o meu trabalho, então, essas setas amarelas mostram exatamente aonde estão as inovações do meu trabalho. Agora eu vou para o modelo de carga do sistema de distribuição. Apresento aqui um diagrama unifilar que representa um sistema de distribuição típico de uma concessionária brasileira. Ele tem aqui diversos elementos, né? Ele se divide basicamente na rede de média tensão, que é essa parte aqui da esquerda, e na rede de baixa tensão, que está aqui na direita, né? E temos os transformadores, que fazem a transformação dos diversos níveis de tensão. Temos aí o equipamento regulador de tensão, né, que eu já apresentei eles para vocês. As chaves também já foram apresentadas. E agora, mais recentemente, a gente tem uma série de geradores distribuídos no sistema, representados aqui, e também elementos de storage, né, de armazenamento de energia. No campus da UFMG mesmo, nós temos 2 storages de aproximadamente aí 750 quilowatts cada um. Eu proponho 4 alterações no modelo da ANEEL. Então, existe um modelo clássico, né, no Brasil para apuração das perdas técnicas, e eu proponho melhorar esse modelo em alguns aspectos. Esse modelo, a adoção dele ocorreu em 2015, né? Naquele momento era razoável que a ANEEL, nossa agência reguladora, adotasse algumas simplificações, mas agora a gente entende que esse modelo pode ser evoluído. Eu vou apresentar cada uma dessas 4 alterações agora na sequência. A primeira delas é a consideração dos bancos de capacitores. Essa primeira alteração é simplesmente incluir esse elemento, que atualmente não é modelado, né, não é considerado no cálculo das perdas, no cálculo destas perdas. A segunda também, eu diria que é uma pequena omissão, mas tem um impacto para as concessionárias. O modelo atual dos transformadores de distribuição não contempla uma reatância, que é a chamada de reatância de magnetização. Então, aqui a gente tem um modelo T equivalente, né, dos transformadores, e a proposta, então, considerar essa reatância de magnetização no modelo. O modelo de linha também a gente apresenta, ele tem uma limitação que, na teoria, não se considera uma impedância que a gente diz que é a impedância de sequência zero. E, ao não considerar essa impedância de sequência zero, a gente tem um problema que as perdas devido aos desequilíbrios de fase e corrente no neutro não são corretamente computadas. Então, eu dou um exemplo aqui nessa tabela, que uma parcela expressiva do sistema brasileiro, ele é monofásico, né, e, portanto, desequilibrado, né? Um sistema monofásico, ele é desequilibrado por natureza, desde o seu nascimento. E o caso da CEMIG é o que mais salta aos olhos, né? Nós temos 72% das nossas redes, são mais de 300 mil quilômetros de rede de média tensão monofásicas. Então, o que é feito? O que eu fiz? Eu fiz o cálculo dos parâmetros da linha de distribuição para levantar os dados de sequência positiva e zero. E isso é feito por meio de uma teoria, que eu passo aqui rapidamente por ela, que é construir essa matriz 4x4, onde os elementos na diagonal representam a impedância própria dos condutores e os elementos fora da diagonal as impedâncias mútuas. Essa matriz vai ser, então, passar por uma transformação matemática que vai chegar
nos valores de sequência positiva e zero. Mas antes de eu fazer essa transformação matemática, eu tenho que somar uma impedância de retorno de terra. E aí também, né, a gente usa uma teoria de 1926, ela ainda é utilizada como o método clássico de parâmetros de linha, que é exatamente a teoria de Carson, para determinar qual é essa impedância de retorno de terra, VG. E no cálculo dessa impedância, a gente leva em consideração essa variável aqui, ρ, que representa a resistividade do solo em questão. E aí eu proponho utilizar valores mais aderentes à resistividade do solo de Minas Gerais, porque, para vocês terem ideia, o valor dos programas é 100 ohms metro, que é um valor adequado mais para os solos geralmente dos Estados Unidos. E aqui no solo da CEMIG, a gente tem uma resistividade muito maior. A média dela gira em torno de 2.500 ohms metro. Quando eu faço isso, eu já apresento aqui um resultado. O efeito da minha resistividade, da minha resistência calculada dos parâmetros das linhas, aumenta em 10%. Então, ou seja, por conta da utilização desse valor correto de resistividade do solo. E isso, obviamente, tem um impacto na apuração de perdas da concessionária. Agora apresento a última alteração no modelo, que é a consideração dos geradores distribuídos. Essa aqui é uma figura ilustrativa do estádio do Mineirão. Ela foi uma das primeiras usinas de média tensão fotovoltaica a entrar em operação no país. E como que eu faço isso? A gente cria uma curva típica. Uma curva típica é uma curva média que vai representar a injeção de energia daquela usina ao longo do dia. E isso é feito por meio de um tratamento estatístico dos dados de memória de massa das usinas de média tensão. Então, aqui eu trago também como é que é a curva típica de injeção de energia da usina do Mineirão. Para o caso dos geradores de baixa tensão, eu tenho uma situação um pouco mais complicada, porque atualmente a CEMIG tem 250 mil geradores de baixa tensão na sua rede. Então, eu não consigo levantar uma curva para cada gerador. Então, o que o trabalho propõe é levantar 15 curvas. Essas 15 curvas são divididas de acordo com a classe do consumo daquele gerador. O que é isso? Em geral, um gerador ele tem também um consumo de baixa tensão fisicamente no local. E pode ser uma residência, pode ser um comércio, pode ser uma indústria ou uma área rural. E aí nós levantamos essas curvas. Por que são 15? Porque eu segrego também curvas para o dia útil, para o sábado e para o domingo. Então a gente observa, por exemplo, aqui eu trago um exemplo de uma curva típica da classe industrial, que no domingo eu tenho uma injeção de energia mais acentuada na rede. Por quê? A indústria desliga no domingo, geralmente desliga no domingo e um pouco no sábado. Já no dia de semana, às vezes, a usina ela só vai injetar energia na rede da CEMIG lá perto das 10 horas da manhã, em que pese eu já tenha sol desde as 7, 6 horas da manhã. Por quê? Até às 10 horas da manhã, estava se alimentando a energia interna da planta. Agora eu vou para a quarta parte, vou apresentar o método de fluxo de potência e a formulação matemática do problema. O fluxo de potência é um método numérico, que calcula as tensões em cada barra, as correntes em cada ramo, e com isso o fluxo de potência ativa e reativa na rede. Com essas variáveis, eu consigo calcular perdas. Já chego no cálculo de perdas mais à frente. A literatura tem diversos métodos matemáticos de fluxo de potência. Eu destaco esses dois aqui, o Newton-Raphson,
e os métodos de correntes nodais de compensação, porque são os métodos que os dois programas de código aberto que eu utilizo utilizam, né? O primeiro problema, o primeiro programa que eu utilizei no desenvolvimento da tese é o MATPower, que é um programa desenvolvido para o ambiente MATLAB, desenvolvido pela Universidade de Cornell. E o segundo, né, o OpenDSS, que usa o método das correntes de compensação, é mantido por esse sistema, por esse centro de pesquisa americano, o EPRI. E desde 2015 ele é utilizado como programa oficial pela ANEEL para o cálculo das perdas técnicas das concessionárias brasileiras. Agora vou para o cálculo de perdas, propriamente dito. Uma vez que eu já tenho a execução do fluxo de potência, o meu cálculo de perdas ele é feito em cima dos resultados desse fluxo de potência. Então, se eu pegar aqui o modelo de linha clássico de linhas de distribuição, o meu cálculo de perdas é feito, então, pelo somatório das potências que entram nas barras de uma linha. Né? É dessa maneira que a potência em uma linha, a perda em uma linha, né? A perda em potência ativa é calculada. Então, eu faço o somatório de todas as linhas do meu sistema, eu tenho as perdas daquele sistema. Eu tenho essa variável aqui, xk, que me diz se a minha linha está aberta ou fechada. Obviamente, uma linha aberta, ela não tem energia e, por essa maneira, não vai ter perda. O problema, ele também tem restrições, que eu apresentei na introdução, que basicamente é o balanço de potência ativa, o balanço de potência reativa, eu respeitar as tensões mínimas e máximas regulatórias de cada barra, a ampacidade, que é a corrente máxima admissível para aquela linha, e uma restrição que eu também já mencionei, que é a radialidade do sistema. Né? O sistema ele tem que distribuir energia numa configuração radial da rede. Essas 4 primeiras restrições são garantidas pela execução do fluxo de potência. Já essa quinta restrição é a minha metodologia, né, que internamente vai fazer essa verificação. Agora eu apresento um modelo matemático do segundo programa, que é o OpenDSS, que é o que vai calcular as perdas das redes da CEMIG. É um modelo parecido, só que eu faço somatório de 24 patamares horários. Então, ao invés de eu ter perda de potência, eu passo a ter perda de energia. E essa equação, que vai me dar a perda de energia, esse PKJ, ele pode representar tanto uma linha como um dispositivo de entrega de energia, que não funciona nos alimentadores reais, porque eles têm uma carga, uma parcela da sua carga que é dependente do nível da tensão. E ao introduzir essa restrição, que garante que a minha chave, depois da minha reconfiguração, vai ter um nível de tensão maior do que a minha chave, o nível de tensão na minha chave antes, eu evito a piora da tensão e, dessa vez, a proposição de manobras, reconfigurações inadequadas. Ao propor esta restrição também, eu resolvo um problema que é o problema do bypass dos reguladores de tensão. Aqui, novamente, apresento uma foto ilustrativa deste equipamento, que é o regulador de tensão. Na verdade, aqui é um banco de regulador de tensão, então a gente tem uma unidade para cada fase, né? Parece um transformador, né? Mas é um outro equipamento na rede. E o que é esse bypass? Se eu não adicionasse aquela restrição, eu teria o método, o modelo monoobjetivo, poderia
sugerir esse tipo de manobra aqui. O que é? Aqui na configuração original, a minha rede, a minha energia sai desse ponto e vai para cá, passando pelo equipamento, que é o regulador de tensão. E o que ele faz? Ele aumenta o nível de tensão na rede. Então, aqui a gente tem uma tensão de 1 PU, e após o equipamento, a gente passa a ter uma tensão de 1,05. Se eu não introduzisse a restrição, eu teria manobras que fecharia essa chave verde e abriria essa chave amarela, tirando esse equipamento de serviço. E dessa maneira eu perderia a regulação de tensão no meu circuito. Então, a introdução da restrição corrigiu este problema. Agora eu vou falar da Iterative Branch Exchange, que é a metodologia desenvolvida. Ela é uma combinação da heurística Branch Exchange, aplicada de forma iterativa com a utilização de conceitos de meta-heurística evolucionária e da teoria de agrupamentos. Eu vou explicar um pouquinho, né, das metas heurísticas evolucionárias e também da teoria de agrupamentos aqui nesta sequência aqui. Primeiro eu vou falar o que é a Branch Exchange. A Branch Exchange ela foi proposta em 1988 e em 1989 por 2 artigos distintos, e ela propõe exatamente o fechamento de uma chave normalmente aberta e a posterior abertura de uma chave normalmente fechada, buscando uma configuração de menor perda de potência. Então, aqui eu tenho uma rede de 16 barras, que eu vou explicar, então, como é que seria essa Branch Exchange. As linhas pontilhadas em vermelhas são as chaves normalmente abertas. E aí eu tento fazer o fechamento dessa chave vermelha e abro ou a chave S3, que está aqui representada em preto, ou a chave S6, que está representada em azul. Se a chave S6 apresentar uma configuração de menor perda, eu mantenho essa chave aberta e passo a manter a chave S4 fechada. Eu faço isso para todas as chaves NAs da minha rede, e aí eu posso chegar numa configuração de menor perda. No caso aqui, a configuração de menor perda é exatamente a alteração da chave S4 para S6 e da S13 para S9, com a chave S11 mantendo-se inalterada. Obviamente, aí na literatura, eu tenho uma sequência que eu aplico essa Branch Exchange. E eu proponho, ao estudar o problema, eu testei diversas sequências. E no texto da tese, eu trouxe 3 sequências. Aplicar as chaves NAs cujo fechamento implique nos maiores ciclos, essa é a que funciona melhor, ou seja, eu vou minimizar primeiro os maiores ciclos. Quando eu fecho uma chave normalmente aberta, eu crio um anel ou ciclo no jargão aí do planejamento do sistema elétrico. Posso também testei a simulação de forma aleatória e a utilização da teoria de agrupamentos, que também é uma inovação desse trabalho. A cada tentativa de abertura e fechamento das chaves, eu tenho que avaliar as perdas nas minhas redes. E eu posso fazer isso de diversas maneiras. Uma maneira é rodando o método de fluxo de potência. Outra maneira é utilizar a equação de Baran e Wu. Então, eu implementei na tese essas equações, que ela está aqui, que basicamente pega as variáveis do fluxo de potência e me dá esse ΔPL, é exatamente a minha estimativa de aumento ou diminuição de perdas quando eu faço essa troca de ramos, eu faço a Branch Exchange. Só que, ao testar
essa equação de Baran nas redes de benchmark, eu percebi que ela não funcionava especificamente para uma rede. Então, eu proponho uma modificação na equação que passa a utilizar o nível de tensão calculado numa execução do fluxo de potência anterior. E, obviamente, no passado, na década de 80, ela não utilizava o nível de tensão porque era uma simplificação. Ela assumia que a tensão na rede seria todas iguais a 1 PU. Então, essa modificação possibilitou a minimização da rede de 84 barras, e aqui eu apresento a equação modificada com os termos que eu adicionei, destacados em vermelho. Agora, falando das meta-heurísticas evolucionárias, eu utilizei de dois conceitos dessas metas heurísticas. O primeiro deles é o processo evolutivo, né? A gente chama de processo geracional, que é eu ter um loop no qual as soluções que eu crio em uma iteração, elas são armazenadas num repositório que é chamado de população, para posteriormente, de acordo com a metodologia, serem reanalisadas numa geração subsequente. E o outro conceito é chamado de elitismo, que é a preservação, né, do melhor indivíduo. O indivíduo, nesse caso, representa uma configuração de rede, ou seja, aquelas sequências, né, das quais são as chaves NAs da rede. E o elitismo, então, eu preservo esse indivíduo na população, na geração subsequente. Isso garante, por exemplo, que o meu algoritmo ele não vai piorar uma solução que eu já tenha encontrado previamente. Então, agora eu posso apresentar o fluxograma aqui da Brent Exchange. É uma característica da minha metodologia que eu parto, então, da configuração original e eu passo a executar aquela Brent Exchange que eu expliquei, uma para cada chave NA. Neste momento da Brent Exchange, eu tenho a opção de utilizar tanto o método de fluxo de potência, como as equações de Baran e Wu para estimação das perdas. Obviamente, utilizar a equação de Baran e Wu tem um custo computacional muito menor do que executar um método de fluxo de potência. Em seguida, eu verifico a radialidade desses novos indivíduos. Então, aqui eu ainda dependo de um algoritmo de grafo para verificar se esses indivíduos têm a sua configuração radial, mas eu defendo aqui, né, que é um custo computacional também baixo para verificar essa radialidade. Eu vou apresentar isso no próximo slide. E após aqueles indivíduos que sejam radiais, eu faço a avaliação de fitness deles, que neste momento eu só tenho a opção de executar o fluxo de potência. Os novos indivíduos, eu coloco então eles no repositório populacional e verifico o meu critério de parada, que é não ter, caso o algoritmo não evolua por 2 gerações, eu interrompo o processo. Geralmente o critério ainda não foi atingido, eu ainda, então, passo... Ezequiel, sim? Você tem mais uns 10, 12 minutos, tá? Tá bom. Eu passo aqui para o novo indivíduo e repito o processo nesse loop. Como é feita a configuração radial? A verificação da configuração radial, eu uso os algoritmos de árvore de extensão mínima. No caso da tese, eu utilizei o algoritmo de Kruskal. Tem uma série de maneiras de verificar, mas o fato de você utilizar algoritmos de grafo tem esse benefício, né? Porque nós já temos esses algoritmos todos implementados em bibliotecas. E aqui eu apresento o número de verificações, né, de execuções da função de radialidade. A gente vê que não é alto para as redes, né? Porque eu advogo aqui que os grafos são pequenos, não direcionados e com arestas unitárias. Agora, os próximos 3 slides, eu vou explicar a teoria de agrupamentos. Até então,
a metodologia desenvolvida, ela resolvia 3 redes pequenas, que eram as redes de 33, 69 e 84 barras. Eu ainda não conseguia resolver as redes de 119 e 136 barras. E aí lancei mão dessa teoria, que o que é essa teoria? Consiste de agrupar elementos e objetos em um conjunto de uma maneira que objetos do mesmo grupo sejam mais parecidos entre si que aqueles em outros grupos. Pode parecer abstrato, né, porque eu tenho métricas, né, aqui é uma definição ainda muito superficial, mas eu trago aqui um exemplo, inclusive de um artigo aqui do Rubem Romero, lá também da turma da Unesp, que ele usa a teoria de agrupamentos para agrupar cargas. Então, cada círculo aqui branco desses aqui é uma carga. E eu posso representar todos esses círculos brancos por uma carga grande, maior, representada no centro desse ciclo, que é o meu grupo. A minha proposta de aplicar isso no grafo de conectividade do sistema de distribuição é nova na literatura. Eu não encontrei, né, até, de certa maneira, uma surpresa isso. Até então, a literatura aplicava essa teoria no agrupamento de cargas ou então no agrupamento de demandas horárias, que é eu dizer, por exemplo, que determinadas horas do dia a minha rede se comporta e já tem uma perda parecida com determinadas outras horas do dia. Isso é até, inclusive, muito utilizado no planejamento da expansão do sistema elétrico, né? A gente não calcula 24 fluxos de potência, a gente ainda trabalha com patamares leve, médio e pesado. Então, eu propus um algoritmo que faz esse agrupamento dos ciclos. Aqui eu vou explicar conceitualmente. Eu apresento, então, um pedaço da rede de 136 barras, cujo fechamento das 4 chaves criam esses ciclos. Aqui a gente pode ver ó, que eu tenho 4 ciclos. Ó, um entre a chave, aqui é o nó da subestação, um na chave 154, um na 155, um na 145 e um na 146. Então, eu criei um algoritmo. Então, por exemplo, essa rede de 136 barras, ela tem 21 umas chaves NAs, sendo, então, portanto, 21 ciclos, e eu agrupo esses ciclos. Após agrupado esses ciclos, eu aplico a metodologia iterativa e branch exchange com as chaves dos outros ciclos fechadas. Então, aqui eu utilizo, então, também uma outra heurística que eu já mencionei, que é a close-all. Eu desenvolvi, então, visando a criação de uma metodologia única, né, uma vez que eu já resolvi as redes de 33, 69 e 84 barras, eu optei por lançar mão deste agrupamento de ciclos somente nas redes em que o número de grupos fosse maior do que 3, que é exatamente o caso das redes de 139 e 136 barras. Usando até uma metáfora assim, eu falo que a teoria de agrupamentos é a artilharia aí da minha tese, né? A IBE, propriamente dita, é a infantaria, e o agrupamentos, a artilharia. Agora eu vou apresentar rapidamente as redes, são 5 redes, né? Simplesmente aqui para os convidados, para a plateia verem o que é a rede, né? Nas figuras, eu mostro, então, usando aqui a minha legenda, né, as chaves normalmente abertas, elas estão em vermelho, e quando eu represento uma chave normalmente aberta em azul, significa que ela é uma chave que vai se manter normalmente aberta na configuração ótima do sistema. Apresento aqui a rede de 69 barras. Essa rede tem uma particularidade que ela tem 4 ótimos, admite-se na literatura a possibilidade de abertura dessas 4 chaves, 55, 56, 57, 58. Tem uma justificativa na minha tese
para esses 4 ótimos. A rede de 84 barras é um sistema lá da Taiwan Power Company. Ela também tem uma particularidade, essa parte aqui do sistema, ela é ilhada desses outros 8 alimentadores aqui de cima. Observem que não tem possibilidades de interconexão desses 3 alimentadores com a parte de cima da rede. A rede de 119 barras. E, por fim, a rede do Mantovani, que também representa um sistema real da cidade de Três Lagoas. Agora, irei apresentar os resultados das simulações divididas em 3 partes. A primeira parte, eu apresento o resultado do meu modelo. Então, eu fiz 5 experimentos para mensurar os efeitos nas perdas técnicas de cada um das propostas de alteração no modelo. E apresento aqui uma tabela única, que mostra que a inclusão dos bancos de capacitores e a inclusão das impedâncias de sequência zero, elas diminuem as perdas técnicas. Então, isso, de fato, eu tenho uma diminuição das perdas técnicas na consideração desses elementos. Assim como os geradores distribuídos, de média e baixa tensão. Os geradores, isso é fácil explicar, porque eu passo a ter uma utilização mais próxima da energia. Ao invés da energia ter que vir de uma subestação a quilômetros de distância, muitas vezes ela será alimentada por um gerador distribuído, às vezes até mesmo no mesmo circuito de BT. Agora eu apresento os resultados sobre a rede de benchmark, trago essa grande tabela aqui que eu comparo com outros artigos da literatura, e mostro, então, que para as redes de 33, 69 e 84 barras, os meus resultados são os melhores da literatura, ainda que eu tenha aqui empate com o trabalho do professor Leonardo. E aqui eu destaco esses artigos aqui, que os artigos em azul são os que ainda têm resultados melhores para a rede de 139 e 136, os que eu apresento. Mas eu destaco também que os trabalhos que serviram de inspiração, eles apresentam alguma limitação. Então, aqui na tabela, se vocês forem no texto da tese, esses asteriscos aqui apontam que, na verdade, não houve o encontro da configuração ótima por essas metodologias. E isso não ocorreu com o meu trabalho. Eu encontro ótimo com as 10 execuções da metodologia. O experimento prevê, isso aqui é uma média de 10 execuções. E apresento essa última tabela aqui, que ela compara, então, o número de execuções de fluxo de potência quando eu considero as equações do Baran e Wu. Então, antes eu tinha uma execução, conseguia fazer a minimização da rede de 33 barras com 24 fluxos de potência. Caiu para 9. 26 caiu para 6. 83 caiu para 13. Obviamente, eu tenho que avaliar uma equação. Aqui eu coloco, então, o número de avaliações que eu faço dessa equação. Mas eu avaliar uma equação cujas variáveis já são conhecidas pelo fluxo de potência é muito mais fácil do que eu rodar o método fluxo de potência todo de novo, computacionalmente. Agora eu vou apresentar os estudos de caso. Na minha tese eu tenho 3 estudos de caso, e que é a aplicação da metodologia nos alimentadores e subestações da CEMIG. Ainda nos alimentadores reais, eu tenho uma condição que o número de chaves e dispositivos de interconexão é muito menor. Mas, ainda assim, a combinação desses elementos é extremamente alta. Então, ainda é um trabalho muito desafiador, combinatorialmente falando, em resolver esses sistemas reais. Então, nessa tabela aqui, eu mostro aqui os 3 estudos de caso da tese, e 2 que estão nessa apresentação, que são as subestações I e GD,
que é lá de Ipatinga, e a de Setu, que é de Caetés. Aqui eu tenho o número de chaves NAs, o número de chaves NFs, e na hora que eu calculo essa equação com essas variáveis, eu tenho a quantidade de combinações possíveis. O tamanho do sistema está aqui na direita, o número de clientes, número de transformadores, a carga e a extensão de rede destas subestações. Aí, a minha metodologia gera uma tabela de manobras, né? Existe uma parte do trabalho que é a verificação da coordenação da proteção, né? Então, essa parte do trabalho ela não foi objetivo da tese, e após essa verificação da coordenação da proteção, a manobra pode ser executada no campo. Então, para a subestação de Ipatinga, a metodologia encontrou 23 manobras, em Caeté 4. Existe uma situação também matemática que, às vezes, a manobra, ela de fato apresenta uma redução de perdas, mas é uma redução de perdas pequena, né? Às vezes, até aquela chave que você está manobrando, a chave que você vai fechar, ela está próximo dela. Então, a gente usa um critério prático, que é propor manobras que apresentem reduções de 2 megawatt-hora, acima de 2 megawatt-hora mês. Então, eu apresento a tabela com a redução das manobras que foram executadas e o cenário teórico simulado com as 5 manobras na Ipatinga e as 4 manobras em Caetés. Aqui eu mostro uma animação, né, que representa o que é a manobra. Então, aqui para a manobra de Ipatinga, eu tive aqui uma redução de 4,19 megawatts-hora mês, que ao invés de propor, inicialmente o meu circuito estava sendo alimentado por essa chave aqui, ele passou a ser alimentado por essa chave aqui, mais próxima da SE. Aqui eu tenho um exemplo de Caeté. Lá, inicialmente eu alimentava o meu circuito por esse alimentador aqui de baixo, e eu passei a alimentá-lo pelo alimentador aqui de cima, que em que pese aparentemente ser uma distância maior, é um alimentador mais robusto, com um cabo, com uma bitola maior, né? E agora eu vou para as conclusões do trabalho, né? Eu alcancei o objetivo principal da tese, né, que foi minimizar as perdas técnicas de energia em sistemas reais, de maneira eficiente, com baixo número de fluxos de potência. A incorporação da heurística Branch Exchange, um loop interativo, né, inspirado nas meta-heurísticas evolucionais, consegue resolver o problema de reconfiguração de rede para as redes de 33, 69 e 84 barras. Para as redes de 119 e 133, precisamos da teoria de agrupamentos, né, ou outras metodologias que a literatura apresenta, né? E isso tornou a minha metodologia ainda mais poderosa, resolvendo essas redes com um baixo número de fluxos de potência. A equação modificada de Baran e Wu contribuiu para a redução também do número de execuções de fluxo. Aqui eu ressalto que eu estou disponibilizando todos os códigos-fonte na internet. Então, na medida que a gente acha métodos de fluxo de potência open source na literatura, não se acha uma implementação da equação de Baran e Wu para MATLAB, né? Então, isso é uma coisa difícil. Eu entendo que todos os trabalhos de reconfiguração de rede poderão incorporar essa equação com a mesma estratégia de redução de fluxo de potência que eu utilizei. Eu ressalto isso como uma vantagem da minha metodologia, que eu não utilizo, eu não necessito de uma população inicial de indivíduos que requer, obviamente, algoritmos específicos e a execução do fluxo de potência nessa população inicial.
né? Isso pode ser uma vantagem, principalmente se tratando de alimentadores reais, cujo número de elementos é muito grande. E agora o último slide, né? Ressalto aqui a proposição da restrição de tensão, né, que possibilitou a aplicação nos alimentadores reais da teoria, então, já consolidada. E, paralelamente, a CEMIG já se beneficiou desse trabalho com a execução de 89 manobras em campo, uma redução aqui de 4.632 megawatt-hora ano. Esses alimentadores também estão disponibilizados no GitHub, é um dado público, né, que vem da BDGD da concessionária. E eu proponho que, no ambiente regulatório, a ANEEL se sensibilize e utilize as propostas aqui sugeridas neste trabalho. Convidei colegas da ANEEL, não sei se eles estão aqui, acho que, se estiverem, podem também se pronunciar. Elas não são difíceis de implementação, na medida que as informações já estão disponíveis na BDGD, e, de igual maneira, a customização do OpenDSS também utiliza a base da BDGD. A BDGD é o banco de dados que toda concessionária de distribuição de energia tem que anualmente informar à ANEEL. Então, ela também pode ser empregada pelas outras concessionárias de uma maneira mais fácil. Com isso, eu termino a minha exposição. Agradeço aí novamente a banca, a plateia, com um obrigado, e aqui uma frase do livro do Grande Sertão, do Guimarães Rosas, que eu estou começando a ler vagarosamente, mas lá ele fala muito do sertão. Então, usando uma questão da metáfora, João, acho que a reconfiguração de rede é um sertão. Vocês viram lá, 300 mil quilômetros de rede de média tensão no estado. E a vereda, né? A vereda é a configuração ótima, né? O curso do rio, que nós estamos procurando por meio das diversas técnicas aí, heurísticas e meta-heurísticas da literatura científica. Meu muito obrigado. Ezequiel, obrigado aí pela sua apresentação.